Então, vamos começar aqui a minha apresentação. Minha apresentação é intitulada De Brahma Vadin, a produção e a circulação transnacional de uma revista Hindu-Yogi, de 1895 a 1914. Então, a Lúcia já apresentou, né? O que é a revista De Brahma Vadin, né? Antes de partir para essa parte da apresentação, eu gostaria de falar brevemente meus objetivos. Então, qual é o meu objetivo para hoje? É pegar um dos periódicos que eu estudo no meu projeto e na minha tese de doutorado, que é o De Brahma Vadin, e a partir de alguns números desse periódico que eu tenho disponível, fazer algumas perguntas e trazer informações centrais sobre a produção e a circulação transnacional desse periódico, de modo a construir um quadro geral dessa produção e dessa circulação transnacional. Então, o que é a revista De Brahma Vadin? Ela é publicada entre 1895 e 1914. Foi idealizada por Swami Vivekananda, enquanto este viajava pelos Estados Unidos. Mais para frente eu vou apresentar quem é o Swami Vivekananda. A periodicidade não é constante, sendo que em alguns momentos esse periódico é quinzenal e em alguns momentos ele é mensal. Foi majoritariamente publicado e difundido na Índia. É uma revista feita sob a direção de Alasinga Perumal, um dos discípulos mais proeminentes do Swami Vivekananda. Porém, esta revista circulou também em outros países, em menor número. A palavra Brahma Vadin foi traduzida para o inglês como Messenger of the Truth, ou Mensageiro da Verdade, exemplificando que os editores pretendiam ao criá-la. Uma revista missionária, cuja função era de transmitir um conhecimento supostamente verdadeiro, tradicional, original sobre a yoga, o hinduísmo e a cultura védica. Então, se fosse traduzir para o português, seria algo assim, ó, Brahma é aquele deus supremo, né, da trindade divina da cultura védica, e Vadin seria instrumentalista. Então, seria algo assim, um instrumentalista de Brahma, né, mensageiro de Brahma. Para acessar essas fontes, eu tive que superar alguns desafios que, na verdade, não foram completamente superados, né? O maior desafio para acessar essas fontes é que elas estão majoritariamente catalogadas em bases de dados estrangeiras, né? Eu sei que tem alguns exemplares dessa revista na Duke University, em Durham, na Library of Divinity School, em Harvard, que em Harvard tem a coleção completa, desde o primeiro número até o último, e na Library of Congress, em Washington. Então, apesar de eu não ter conseguido ainda a coleção completa, de não ter conseguido ver a publicação na sua forma física, eu sei que ela existe em alguns acervos, pelo menos. Eu consegui, porém, alguns volumes digitalizados, né? Consegui o volume 4, que contém 24 números quinzenais, e o volume 7, que contém 12 números mensais. Apesar de serem só 2 volumes, esses 2 volumes já me dão cerca de 1.700 páginas para analisar. Então, é uma revista bem prolífica, né? Quais são os principais aspectos materiais do periódico? Então, como eu não tenho acesso à fonte física, eu tive que fazer algumas aproximações. Então, eu defendo que, provavelmente, ele era publicado no formato 22x40, em fólio, que é, no caso, uma folha de papel dobrada várias vezes até ficar no tamanho desejado. A revista não conta com muitos recursos imagéticos, estando totalmente ausente as fotografias, ilustrações e sendo o foco voltado principalmente para o texto, para a produção textual. O periódico pode ser classificado como uma revista, e é esse nome que eu vou usar daqui em diante, por ser, como diz a Tânia Regina De Luca, de periodicidade mais espaçada e enfeixado por uma capa, apesar de não ter variedade de assuntos, que é uma das condições para ser uma revista, focando-se no hinduísmo e na yoga. Essas são classificações abstratas, né, que você pode contestar a qualquer momento, mas eu prefiro chamar esse periódico de revista do que de jornal. Cada número contém cerca de 40 páginas. Possivelmente foi publicado em papel de razoável qualidade. As versões que eu tenho digitalizadas mostram que, apesar da sua idade, mais de 100 anos, mostram-se ainda bem preservados, sem apagamento da tinta
sem amarelecimento exagerado e sem grandes marcas de envelhecimento. Então, toda a condição das que eu tenho digitalizada leva a crer que era uma produção de qualidade, apesar de não ter fotos e imagens, etc. A diagramação da revista é extremamente simples, sóbria e linear, sem elementos concretistas, sem grandes rebuscamentos. Quem foram os editores? Então, o grande mentor e idealizador da revista é Swami Vivekananda, apresentado aqui no slide. Ele nasceu em 1863 e faleceu em 1902. O nome de nascimento dele é Narendranath Dutta. Nasceu em Calcutá, foi o principal discípulo do místico do século XIX, Sri Ramakrishna Paramahansa, e fundador da Ordem Ramakrishna. Então, ele é o discípulo mais proeminente do Ramakrishna, que eu vou mostrar daqui a pouco. Ele é considerado uma figura-chave na introdução do Vedanta e da Yoga no Ocidente, sobretudo na Europa e na América. Vivekananda é um dos grandes defensores do hinduísmo e é muito conhecido por seu inspirador discurso no Parlamento das Religiões do Mundo em Chicago. Digo inspirador porque esse discurso vai ser citado em diversos jornais e ele vai fazer parte do discurso sobre o orientalismo a partir desse Congresso das Religiões do Mundo, em 1893. Mostrado aqui no slide, está o Sri Ramakrishna Paramahansa, considerado um santo na Índia. E o Sri Ramakrishna Paramahansa é de uma linhagem vishnaísta, ou seja, o Deus maior para ele é Vishnu, ao contrário de outras religiões que são shivaístas ou brahmanistas. Então, Sri Ramakrishna tem uma obra grande e ele tem vários discípulos que foram importantes. A principal característica dele é que ele foi responsável por promover essa difusão da yoga, da cultura védica, do hinduísmo, no Ocidente. Então, ele imbuiu um ideal de missão na maioria dos seus discípulos, e muitos deles foram para o Ocidente para divulgar a yoga, o hinduísmo. Aqui é uma foto do Swami Vivekananda, abaixo da seta vermelha, atendendo ao funeral do seu guru. Então, ele ali como uma figura central, rodeado de outros discípulos. Essa imagem é o Vivekananda no Congresso das Religiões do Mundo, esperando a sua vez para falar em meio a outros líderes religiosos. Nessa oportunidade, foram o que eles chamavam de maometistas, né, islâmicos, foram judeus, foram budistas, cristãos das mais variadas ordens, né, católico, protestante, e eles fizeram, então, um evento muito importante que marcou a época, né, 1893. Outro editor importante do Brahmavadin é o Alasinga Perumal. Então, nascido em 1865 e falecido em 1909, pouco depois do Vivekananda falecer, nasceu em Chikmagalur, no estado de Karnataka, e foi um devotado discípulo de Swami Vivekananda, talvez o mais proeminente, o mais central. Foi diretor da revista De Brahmavadin até sua morte. A revista era publicada com auxílio de seu guru, que contribuiu tanto com conteúdo textual, quanto com recursos financeiros obtidos nos Estados Unidos. Então, Swami Vivekananda, em viagem ao Ocidente, fazia diversas palestras, aulas, instruções sobre yoga e hinduísmo, no qual ele conseguia alguns recursos e ele enviava para a Índia tanto as palestras quanto o dinheiro para que ela assim conseguisse então editar o periódico. Estabeleceu importantes conexões com outros editores da Índia e correspondia-se frequentemente com Vivekananda, sendo que grande parte de suas epístolas estão compiladas na coletânea Complete Works of Swami Vivekananda, publicada em 1922. Aqui é uma imagem que mostra o Alasinga Perumal com outros discípulos do Vivekananda. O Vivekananda está no centro ali com um cajado. Onde era produzida essa revista? Daqui para frente, vou começar a dar um enfoque em certas partes do periódico, né? Então, isso aqui é como se fosse um zoom. Então, onde era produzida? A informação que eu tenho no periódico é que ela era impressa e publicada na De Brahmavadin Press, em Triplicane. O que é Triplicane? Triplicane é uma espécie de um bairro na antiga província de Madras, hoje conhecida como Chennai. Era um bairro importante, um importante centro comercial, era um bairro movimentado,
existiam várias empresas e existia também muito comércio, porque ali é uma cidade portuária. Então, aqui uma imagem da Pycroft's Road, no final do século XIX, do bairro de Triplicane, para vocês terem uma visão geral de como era. Aqui também uma outra imagem do bairro, que é um cartão postal de 1908, que mostra ali o bairro de Triplicane. Dá para você perceber que tem alguns postes elétricos, então já tinha uma estrutura postal, já tinha uma estrutura viária, tinha uma estrutura também de energia elétrica, mesmo que muitas vezes isso fosse reservado para os membros da elite, né? Os ingleses colonizadores. Apesar da proposta nacionalista, em que países a revista circulou? Então, acho que eu não falei disso. A Vivekananda tinha o ideal de que a revista fosse nacionalista, que ela fosse voltada para os indianos. Apesar de estar sendo escrita em inglês, o objetivo de Vivekananda era que a Índia fosse o principal público-alvo dessa revista. Mas, além da Índia, em qual país ela circulou? Eu tenho a informação de que, pelo menos, existiam agentes em Nova York e em Londres, né? No caso de Nova York, tinha tanto o Walter Goodyear, ficava na Beat Street, e também essa outra livraria chamada T.E. Comba, que ficava na Quinta Avenida, em Nova York. Em Londres, eu tenho a notícia de que esse Ellensack Company Oriental Publishers era também um ponto de venda do Debramavadin. Então, essas são as evidências que eu tenho de que essa revista circulou também fora da Índia. Evidências não, subsídios, né? Então, a partir dessas informações, eu consegui esboçar um mapa da circulação transnacional da revista, que era produzida em Madras, atual Chennai, e que circulou também em Londres e Nova York e Chicago, principalmente. Quanto custava, mais ou menos, um exemplar na Índia e no exterior? Na Índia, eu tenho a notícia de que uma cópia avulsa custava 4 anas. Anas é a unidade de valor a menor unidade de valor da época. Então, se você fosse fazer uma subscrição anual, seria 400 rúpias, uma subscrição semestral, 280 rúpias. Já no exterior, pelo menos nos Estados Unidos, porque eu não consegui valores em Londres, eu sei que uma cópia avulsa era 15 cents e uma subscrição anual era $2, como eu tenho mostrado aqui. Visava a disseminação de um ideal político, de práticas hindu-yogis ou apenas o lucro? Então, aqui eu vou estabelecer uma breve discussão. A revista Debramavadin publicava em todas as suas edições a seção Sayings of Sri Ramakrishna Paramahansa, trazendo de maneira direta os ensinamentos sobre hinduísmo e yoga, específicos dessa linhagem monástica, que é vishnaísta. Então, respondendo à pergunta, difundiam sim práticas e ideais do hinduísmo e da yoga. Debatia também regularmente a compreensão ocidental sobre a sociedade, os costumes e a religião hindu, mostrando muitas divergências e convergências entre esses dois paradigmas de mundo, o cristão e o hindu, através de estudos comparativos sobre as religiões. Então, estudos comparativos eram colunas constantes nas publicações do Debramavadin, sempre buscando interpretar essa compreensão ocidental da religião. Como consta em algumas epístolas, Swami Vivekananda sempre orientou a Lasinga Perumal a manter-se independente de outras organizações, principalmente ocidentais, como a Sociedade Teosófica, que é um grupo editorial e também uma espécie de uma seita que se instalou na Índia, porém são de origem ocidental. Henry Steele Olcott e Blavatsky, que fundaram a Sociedade Teosófica, a Blavatsky era da Ucrânia e o Olcott era dos Estados Unidos. Para que, deste modo, se garantisse a autenticidade, entre aspas, e a independência da revista. Então, ele não gostava de se associar a organizações, principalmente do exterior. Não foi possível coletar dados que corroborem para um sucesso editorial incontestável dessa revista, mas pode-se deduzir pelo número de volumes publicados, pela circulação transnacional e pela continuidade até a atualidade, sob o nome de Vedanta Kesari, que a revista provavelmente movimentou considerável capital ao longo de sua existência. Então, respondendo à pergunta, visava a disseminação e práticas ou apenas o lucro? Eu diria que todos ao mesmo tempo.
Para finalizar, então, formulei algumas hipóteses. A revista de Brahmavadi é relevante para o seu tempo, pois, além de ser uma mercadoria resultante de empreendimento editorial, portanto voltada para a venda e para o lucro, desempenhou também importante papel na divulgação de ideias e práticas da yoga, do hinduísmo e da cultura védica em geral. Mostrou-se também politicamente engajada na reafirmação do hinduísmo, termo que foi criado no período para cristalizar aspectos identitários de diversas culturas do território indiano, que é muito grande e muito diverso, de modo a incitar o desejo de independência e sendo, então, um veículo de ideias que se opõe à dominação colonial britânica. Agradeço a atenção de todos e aguardo também as questões. Muito obrigado.